tema do trabalho é Impacto do Plano Nacional de Saneamento Básico sobre os recursos hídricos em diferentes cenários, abastecimento de água e esgotamento sanitário, como discente, aluna Amanda Rojas de Queiroz e orientador professor Dr. Jonathan Barbosa da Silva, patrocinadores CAPES e PPGRH. Como introdução, temos que os conflitos de interesses hídricos são ocasionados devido à pressão dos recursos hídricos, normalmente ocasionada pelo aumento de demanda por água, o que dificulta a gestão de recursos hídricos e gera insuficiência e inadequada cobertura de água, tornando importante as leis de recursos hídricos, Lei 9.433, bem como a Lei de Saneamento Básico 11.445, que instaura o PLAN-SAB, bem como suas metas. Para tanto, temos a nossa área de estudo, as subbacias do Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior, bem como seus municípios que abordam essa região, e os aquíferos. Assim, temos que o cenário atual foi caracterizado de acordo com os setores constitutivos do uso da água, são eles população urbana, rural, saneamento de indústria, mineração, criação animal, agricultura e aquicultura, bem como suas principais bases de dados. Para a formulação do cenário atual, foi realizada a compilação dos dados do CNIS e dos planos municipais de saneamento básico. Para a criação do cenário sem PLAN-SAB 2038, foi realizada a projeção populacional para 20 anos e utilizado o critério de crescimento sem investimento das metas do PLAN-SAB. Já a criação do cenário com PLAN-SAB a longo prazo foi realizado a cena hipotética de cumprimento integral das metas de saneamento no ano de 2038. Aqui podemos observar a demanda de retirada nesses períodos. No cenário atual, no cenário longo prazo com e sem PLAN-SAB, podemos observar que a maioria das demandas estão relacionadas ao abastecimento para irrigação, para aquicultura, e o abastecimento urbano ocupa a 5ª colocação. As perdas, podemos observar que nesses diferentes cenários houve sim alteração, no entanto ela não é tão significativa. Aqui, já na geração de esgoto, podemos observar a significativa alteração em relação à geração de esgoto no cenário atual e nos demais cenários. Como resumo, podemos observar que as microbacias superficiais, a maioria delas, 98,9%, não sofrem pressões significativas, as pressões são inferiores a 5%. Aqui a representação gráfica dessa situação. E a tabelada, podemos observar aqui que a alteração do cenário atual para o cenário futuro com e sem PLAN-SAB não obteve alteração significativa. Aqui, nas microbacias com pressão de 25% a 50%, também só houve uma representação mais favorável, a maioria da mesma forma que a anterior. Aqui também. E aqui, nas bacias de pressão inferior a 10%, podemos observar uma equivalência, gerando então esse gráfico ladeado, que podemos observar que há sim a diferença da pressão do cenário de 2018 para o cenário com PLAN-SAB 2038. Aqui, quando a gente fala das regiões subterrâneas, observamos que a pressão de 91% delas é inferior a 5%, de forma semelhante à superficial, aqui é a representação gráfica, e também colocamos lado a lado, observando que a superficial apresenta maior diferença com a aplicação do PLAN-SAB, tendo como conclusão, então, que as demandas de retirada são grandes e que o abastecimento de água ocupa a 5ª colocação das demandas de retirada, que o lançamento de esgotos são os que mais poluem, e então as metas não provocam redução de perdas significativas, mas o esgotamento gera grandes vantagens na redução do lançamento de efluentes nos corpos de água superficiais, gerando a redução de carga de poluentes e também impactos relevantes na universalização do atendimento desse esgotamento, priorizando então o investimento nessa área. O PLAN-SAB ele impacta o balanço hídrico quantitativo superficial e subterrâneo. No entanto, o superficial apresenta maior impacto que o subterrâneo. E os efeitos positivos são evidenciados na minoria das regiões. Então, as metas do PLAN-SAB impactam de maneira bem sutil a maioria das bacias. Dessa forma, o investimento nas metas deve ser direcionado prioritariamente às regiões mais críticas de elevada escassez e elevada demanda,
potencializando assim os impactos positivos do alcance dessas metas. Aqui temos as nossas referências e agradecemos.